pessoal! Bem-vindos ao Papo de Escola número 8. E hoje nós estamos aqui para falar sobre os diferentes perfis de uma pessoa criativa. E a pergunta é a seguinte: que tipo de criativo é você? Se você ainda não viu os outros Papo de Escola, temos vários aqui, do 1 ao 7, no nosso canal do YouTube. Então, dá uma olhadinha lá e se inscreva no canal, porque aí você recebe notificação sempre que tiver vídeos novos. E para falar sobre o assunto de criativos e vários perfis de pessoas criativas, hoje estamos aqui com a Bel. Oi, Bel. Olá, tudo bom, pessoal? Estamos aqui com a Lu. Oiê! O Rodrigo. Vai dar um alô aí. Rodrigo. Oi, tá meio ruim a conexão, eu acho. Boa, Oi. Rodrigo. E eu sou a Lara e nós formamos o coletivo de escola. Ainda está faltando o Vini, que deve estar aqui nas próximas edições. E agora eu queria chamar a Lu, que eu sei que ela é muito pesquisadora sobre a criatividade, ela está fazendo um mestrado nesse assunto também. Lu, você poderia trazer para a gente um pouquinho mais sobre o assunto? Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre tipos criativos e estilos de criatividade. E esse é um assunto que eu curto bastante, porque eu acho que muitas vezes quando a gente fala em criatividade, a gente tende a achar que criatividade é uma coisa só, né? Tanto que às vezes as pessoas dizem, ah, eu sou criativo. Não, eu não sou criativo, como se criatividade tivesse um gabarito, assim, né? A gente tem um certo estereótipo, assim, do que é uma pessoa criativa. E eu acho que cada vez mais o que a gente tem visto, e acho que as pesquisas dessa área de criatividade têm mostrado também, é que não tem um único jeito da gente ser criativo. A gente pode ser criativo de formas diferentes, né? E existem diferentes autores que falam um pouco disso. Hoje já tem alguns testes em criatividade que também avaliam, né, assim, as tuas preferências, né, por momentos, né, por etapas do processo criativo, ou características, né, criativas. Algumas pessoas falam em forças criativas, e eu acho que independente do nome que a gente usar, ou do teste que a gente fizer, o que eu acho que é bacana é a gente reconhecer que a gente pode ser criativo de formas diferentes, né? E aí tentar ver, então, assim, bom, no meu jeito de ser criativo, o que eu faço muito bem, né? Quais são as coisas, né, que, enfim, para mim são mais fortes, né? E da mesma forma também poder parar e ver, eventualmente, que áreas que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? E aí provavelmente eu vou precisar de mais ajuda, então, nisso também. E eu acho que essa questão dos estilos criativos ou dos tipos criativos, ela nos traz muito para essa importância da diversidade, né? De que quanto mais a gente puder, né, ter essa diversidade, ter pessoas com características diferentes, né, do ponto de vista de criatividade, melhor vai ser. Até porque eu acho que a criatividade, o processo criativo, ele é bastante complexo, né? E cada etapa do processo criativo exige da gente características diferentes. Então, quanto mais a gente tiver essa diversidade, melhor vai ser, né? Muito legal. E às vezes a gente também não sabe reconhecer nossas características de pessoas criativas, né? Bel, o que você acha desse assunto? Você já sabe se reconhecer quais são as suas características como Bel criativa? E aí, pessoal, tudo bom? Então, quando eu comecei a estudar sobre esse tema e me aprofundar nisso, quando eu cheguei nessa etapa de entender que existiam vários tipos de personalidades, né, criativas, foi muito interessante quando eu comecei a me identificar como uma pessoa que fica no campo das ideias e que precisa de uma pessoa que precise de estrutura para me apoiar. E isso me ajudou muito, inclusive quando eu tenho que, enfim, montar alguma apresentação, ou quando eu tenho que escrever, ou quando eu tenho que fazer alguma atividade para algum grupo, ou até mesmo para a mentoria. Então, o meu processo de criar algo, ele
tem que ter alguém que meio que guia, assim, né? Porque se eu ficar só no meu campo da ideação, que é bem amplo, muito grande, inclusive eu gosto de ter espaços onde eu escrevo, eu rabisco, eu jogo a ideia, eu boto a cor, porque eu vou precisar dessa cor para ter uma referência para algo futuro que eu vou fazer. É nesse sentido que a gente começa a trazer essa conversa, porque assim como existe esses tipos, se identificar como um ser que está em um determinado tipo é muito importante, porque isso vai de encontro com o seu autoconhecimento e isso te traz uma potência muito grande. Porque aí você sabe assim, bom, então eu sou essa pessoa, não é que eu não sou criativo, eu sou esse tipo de criativo. E é isso que tem que ter em mente. Quando a gente está numa conversa com algumas pessoas, a gente fala assim, mas né, hoje o maior potencial que as empresas procuram, que as escolas procuram, é professores criativos, profissionais criativos, né? E eu acho que é muito nesse sentido que vai vir a nossa conversa, que a criatividade ela já está aí em você. Só que o jeito que você expressa ela é que faz toda a diferença para a tua jornada, para o teu caminhar. E aí você ter esse conhecimento, você saber qual é o seu, te dá aquela clareza do tipo, nossa, então eu preciso de X, Y aliados do meu lado para construir isso. Um exemplo, eu conheci a Lu, já vai fazer acho que 2 anos que a gente se conhece já. E quando eu conheci a Lu, ela tinha um jeitinho de trabalhar a criatividade. E eu sempre na ideação. Conforme a nossa amizade foi se afinando, a gente percebeu que uma é mais da ideia e a outra é mais do entender o processo e caminhar. Então, isso é muito legal quando você reconhece essas forças. E aqui no coletivo a gente também está sempre tentando se reconectar com isso para um apoiar o outro e caminhar junto. Isso é muito legal. Legal que essa identificação gera a ação, né? A gente sai do campo das ideias e vai para a fase de execução, se juntando a outras pessoas que têm perfis diversificados, igual a Lu falou no início. A diversidade ajuda muito nesse sentido, que a gente às vezes pensa, eu não sou criativa, eu preciso ser igual aquela pessoa que eu vi na televisão para ser considerada criativa. E às vezes isso nos bloqueia de ir criar alguma coisa, porque a gente acha que aquilo não faz parte do nosso perfil, né? Muito legal. Rodrigo, você tem algo a acrescentar para a gente? Oi. Vê, eu acredito muito na questão da criatividade. Ela tem que, vamos dizer assim, ela depende muito da curiosidade da pessoa, né? O criativo ele tem que ser um eterno curioso. Ele tem que buscar informações de diversas fontes para aumentar o seu repertório e aí sim, né, começar a utilizar a sua combinatividade gerando coisas. E também eu acho que o criativo ele é necessário nas instituições, nas empresas, né? Mas ele também é muitas vezes uma persona não grata, porque ele é o diferente, ele propõe coisas diferentes, ou seja, gera mais trabalho para o grupo, né? Então, nas escolas isso é um problema. O criativo ele muitas vezes ele não está como o ponto número 1, nem o número 2, nem o número 3, nem o número 4. Nas escolas, eles preferem o professor mais tradicionalista. O que as escolas hoje estão buscando são os professores conectados, que é diferente de ser criativo. É aquele professor que está no Instagram, é aquele professor que dá aquelas dicas, né, e aparece no YouTube, não sei o que tal, ou em algumas reportagens na TV local. Então, eles buscam os professores conectados por conta da mídia, mas o que não quer dizer que por o professor estar conectado, né, ele é um professor criativo, né, porque a criatividade vai muito de busca de metodologias atuais, novas, busca de materiais, de sempre estar atualizando, deixando mais dinâmica a forma de dar aula, né, cada vez mais trazendo o aluno para participar da aula, buscando compreender todo o contexto e não apenas ser um repetidor de palavras. Então, eu acho que a criatividade no meio da educação, ela ainda é algo muito utópico, ainda, na minha concepção, está bem distante, né, por conta de um perfil que as escolas traçam dos professores que querem contratar. Eu vejo um pouco por aí, né? Mas eu acho que é interessante que os professores eles busquem isso,
e comece a mostrar essas novas habilidades que, com certeza, já estão vindo à tona e virão à tona nesses anos que vão vir a seguir aí, né? Não só a questão da conectividade, como também da criatividade. Eu acho que as escolas vão passar a olhar com um carinho maior, com a necessidade maior desses profissionais. Eu acredito nisso. Legal. E às vezes a gente fica pensando muito nas barreiras, né, para exercer a criatividade, igual você está dizendo também. Lu, acho que você tem alguma coisa a dizer? Eu pensei em duas coisas. Na verdade, quando a Bel falou, fiquei pensando numa coisa, e agora o Rodrigo falou, pensei numa outra. Vamos ver se eu consigo falar das duas. Quando a Bel trouxe, né, um pouco essa questão dela identificar o estilo dela e tal, eu acho que uma coisa bacana quando a gente vai reconhecendo, né, o nosso estilo de criatividade é a gente ter mais intencionalidade, né? A gente... exatamente porque a gente reconhece o que funciona para a gente também pode, como a Bel falou, tanto ir em busca de pessoas que podem nos complementar e de alguma forma nos ajudar, quanto também em busca, por exemplo, de técnicas, né? Se eu, por exemplo, tenho mais dificuldade com questões de implementação das minhas ideias, de repente eu preciso de ferramentas que me ajudem a isso. Se eu sou uma pessoa que não utilizo tanto da minha imaginação e tudo mais, talvez eu precise de técnicas que me ajudem a fazer mais combinações e coisas desse tipo. Então, eu acho que essa identificação ela é muito importante, porque ela realmente ajuda a gente a potencializar a nossa criatividade. Então, isso eu acho que é um primeiro ponto. Acho que a Bel quer trazer mais uma contribuição e depois eu mudo daí para o outro assunto. Ah, não? Não? Ah, tá, desculpa, eu achei que tu querias falar. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando o Rodrigo trouxe a questão, né, da criatividade na escola, eu acho que às vezes essa questão da gente identificar o tipo da gente também é importante quando a gente está no papel de professor, porque a gente também, né, tem, por exemplo, se eu tenho um estilo e eu acho que ser criativo é fazer as coisas de um determinado jeito, eu vou esperar que os meus alunos também ajam de uma determinada forma. E assim como nós estamos falando aqui num grupo onde nós temos 4 pessoas e cada um de nós tem estilos diferentes, imagina numa sala de aula, quantos estilos criativos a gente não vai ter numa turma de 20, 30, 40, 50 alunos, né? Então, eu acho que para o professor também poder se dar conta dessa diversidade e também poder entender, né, determinados comportamentos e a própria escola, né, eu acho que o professor tem que fazer isso com os alunos e a própria escola, a instituição escolar, gestão, enfim, também tem que poder entender, né, e valorizar essas diferenças nos estilos de professores, porque eu acho que aí a gente só ganha, né? Eu concordo que hoje, infelizmente, as escolas ainda não dão tanto espaço para criatividade quanto deveriam, mas eu acho que essa pandemia mais do que mostrou que, né, não dá mais para a gente continuar, né, sempre ensinando do mesmo jeito, e quem não foi criativo em 2020 não sobreviveu, né, pelo menos mentalmente não sobreviveu, porque a gente precisou realmente criar novas possibilidades, né, ver as coisas de formas diferentes, enfim. Mas eu acho que um dos grandes desafios também para o professor é poder não só identificar o seu tipo, mas ter ciência que essa criatividade vai se expressar de forma diferente, e aí com os seus alunos também poder pensar nisso, né? Como é que eu dou espaço para as diferentes criatividades dentro da minha sala de aula? Acho que esse é um grande desafio também. Engraçado, Lu, que eu acho assim, existe muito aquele mito que criatividade é um dom. A pessoa ou nasce criativa ou não nasce. E você tem como desenvolver isso. E eu acho que não precisa o professor ter que tentar ser autodidata em tudo, né? Ele acabou tendo que ser autodidata agora nessa questão da pandemia, né? Mas eu acho que ele pode buscar ajuda com algumas pessoas que já têm uma certa vivência, né? Uma experiência nisso aí, para poder tentar desenvolver, né, essa questão da criatividade, na questão que inclusive, é uma das ideias do coletivo da escola, né? A gente está aqui para também ajudar, não só na forma que está gravando essas conversas, mas também de o profissional querer entrar em contato com a gente, pode entrar via Instagram, via, né, aqui o YouTube, né, deixar suas dúvidas e a gente ajudar, porque é importante que esse conhecimento que a gente adquiriu seja passado adiante, né, porque é muito ruim, o que eu vi foi muitos estabelecimentos jogando os professores na cova dos leões, né, assim, ó, te vira aí, eu quero que tu seja
sempre foi tradicional na tua vida toda, mas agora eu preciso que você seja criativo e seja um professor atuante na área digital, tal. Então, foi muito complicado, muito professor realmente entrou em depressão, desenvolveu crise de ansiedade, justamente por conta dessa falta. Então, eu acho que o professor não precisa acreditar que está só nisso aí, né? Ele tem possibilidade de ter ajuda, né? Inclusive buscando com a gente aqui no próprio coletivo, a gente está aqui disposto a auxiliá-los no que for possível também, nesse caminhar, nesse novo caminhar, né, que a gente fala aí na educação. Uma coisa que eu queria puxar o gancho, e também já puxando o gancho do Rodrigo, quando a gente escuta a palavra, né, você tem que ser criativo, automaticamente, por uma questão cultural, a gente se bloqueia porque ainda existe o dito que quem é criativo é só quem trabalha com artes, com música, né, e a gente acaba não introduzindo isso na rotina, né, na rotina de conversas dentro do setor educacional. São poucas escolas que você vê com essa prática se iniciando, né? Dentro das pessoas que eu tive contato no ano passado, professores que fizeram mentoria, poucos disseram assim, isso está dentro da minha rotina, já, da escola, já se começou a se falar sobre isso. Uns nem tocavam nesse tipo de assunto. Então, a gente tem que começar a entender que tudo que a gente faz já dentro da escola, eu acho que é um discurso que a Lu também traz bastante, né? Você, professor, você já é criativo. Então, não tenha medo quando surgir essa demanda, né? Quando surgir esse pedido. Você já é. O que é importante é reconhecer essa força criativa que está aí dentro de você, porque, cara, para mim, professor, assim, não existe um que não seja criativo. Todos são muito criativos, cada um do seu jeito. E é por isso que a gente está trazendo esse tema, né? Cada um do seu jeito, cada um dentro da sua realidade, dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que tem professores que têm mais privilégio, têm mais acesso, conseguem agir com um pouco diferente do que os professores que têm um pouco menos de acesso a recursos. Então, a diferença aí é contrastante. Mas o que vale a pena é começar a se perceber, né? E aí, bem como o Rodrigo trouxe, o coletivo ele está aqui justamente para isso, para mostrar que cada um dentro da sua realidade, dentro do seu mundo, já é criativo e só precisa reconhecer essa força dentro de si, né? Eu acho isso bem importante. Um ponto que eu queria trazer, que eu acho que também é bem importante quando a gente fala sobre isso, é que a gente tem falado muito sobre essa questão da importância da criatividade, né? E às vezes a gente acaba trazendo isso quase como, puxa, já não basta tudo que eu tenho que ser como professor agora, eu ainda tenho que ser criativo, eu ainda tenho que dar conta disso, mais uma exigência, mais uma formação que eu tenho que fazer. E eu acho que não tem a menor dúvida, e hoje em dia, praticamente, né, todos os relatórios que temos falado sobre mercado de trabalho e coisas, né, do tipo, têm trazido, né, a importância crescente da criatividade como sendo uma habilidade, né, essencial de ser desenvolvida para todo mundo. Então, assim, é sim uma necessidade, mas uma frase que eu tenho usado muito, e é uma frase que eu acredito muito, é que criatividade não é só uma coisa que a gente precisa, também é uma coisa que a gente merece. E por que eu digo isso? Por que eu uso essa frase? Porque eu acho que criatividade está muito relacionada, isso não é uma coisa só que eu acho, hoje em dia a gente tem pesquisas mostrando isso, que a criatividade também está muito relacionada com saúde mental e com bem-estar emocional. Então, quando um professor abre espaço para pensar de uma forma um pouco mais criativa, né? Quando ele reconhece essas suas forças criativas, quando ele começa a usar de forma mais intencional a criatividade, o que a gente vê que começa a acontecer, não é só que ele vai ter mais possibilidades na sua sala de aula e vai ter aulas melhores, e que não é só para o trabalho que isso vai ser importante, isso acaba sendo importante para a vida dele também, né? Porque no momento em que tu tem mais possibilidades, tu
mesmo diante de uma situação difícil, a gente tem mais esperança, a gente sabe que um desafio é um desafio, ele não é uma coisa intransponível, não é um problema sem solução, e isso acaba tendo efeitos na área de saúde mental também. Então, eu acredito fortemente que a gente dá espaço para a criatividade na escola é importante, sim, para que a gente possa preparar melhor os nossos estudantes para o futuro, é importante, sim, porque os professores vão ter mais ferramentas e vão ter mais condições, mais flexibilidade, né, para dar aula, e isso vai ser importante para a escola, mas é importante também, né, para a saúde dos professores. Então, a gente também tem que buscar a criatividade, porque a gente merece ter uma vida melhor, a gente merece ter uma vida mais realizada, a gente merece ter uma vida com mais possibilidades, e isso a criatividade nos proporciona. E eu acho que a gente tem que começar a falar da criatividade não só como uma exigência, mas como um presente que a vida também nos dá. Legal demais que isso é uma coisa que dá para levar até depois que aposento, né? É muito interessante. Eu gosto muito da fala de vocês e eu vejo que a criatividade ela não é atrelada a uma profissão, né? Eu sou designer e por muito tempo, é igual a Bel falou, a criatividade era restrita à área das artes, né? E hoje eu vejo como a prática criativa ela pode ser feita em qualquer lugar. Por exemplo, quando eu chego em casa e só tem um ingrediente para cozinhar e eu dou um jeito de fazer uma comida com ele. Então, assim, isso quando eu vejo em sala de aula, eu consigo até relacionar o nome da técnica que a gente chama de criatividade por meio de restrições. Então, eu uso isso, por exemplo, para dar para os alunos, né? Eu dou para ele limitações para eles conseguirem acharem soluções usando aquelas limitações. E a gente pode praticar isso em todo contexto, né? Eu queria que a gente fizesse uma última rodada aqui agora também sobre isso. Como vocês se identificam como criativos, assim, uma coisa bem pessoal, e quais são as dicas que vocês têm para a pessoa que está aqui nos ouvindo agora e queria praticar mais o lado criativo dele? Então, se a pessoa está ouvindo aqui a gente, quais as dicas que vocês têm para essa pessoa que quer praticar mais o lado criativo, ou mesmo deixar isso aflorar, já que a gente já tem isso dentro de nós, como que a gente permite que a criatividade apareça? Eu posso começar, que eu tenho começado a fazer umas coisas diferentes e isso está me fazendo gerar novas atividades para exercitar minha criatividade. Então, acho que eu posso trazer umas dicas. Eu venho do ambiente acadêmico, onde a gente, teoricamente, não pode ser muito criativo. A gente tem algumas normas, algumas técnicas para usar. Dentro da escola também, as escolas que eu tive presente, também tinham algumas regras, algumas coisas que a gente ficava um pouco limitado com relação a isso. Mas, para começar a introduzir isso na minha vida, eu comecei a perceber que o que me travava de começar a fazer algo novo era medo de errar. Então, eu sempre tive esse medo e eu falava, não vou fazer, eu vou errar. Então, mesmo vindo do meio acadêmico, do meio científico, onde a gente testa e erra e faz de novo, eu ainda tinha, desculpa, esse bloqueio aí do start, né? Então, a dica que eu dou é se convide a se permitir errar. Então, faz os testes com você mesmo, nem que seja dentro do seu quarto ali, ninguém tá vendo. Vai lá, começa, faz, dá uma aula olhando para o espelho, imagina que tá todo mundo ali entrando no clima da sua aula, e ver se realmente funciona. Se tem filho, né, do lado, vai testando com quem está ali do seu ladinho. E isso vai te trazendo possibilidades e vai fazendo o seu pensamento expandir também. E buscando referências, né? Busca a referência de alguém que já... Será que alguém já fez isso? Hoje a gente tem essa ferramenta que é o YouTube, que é maravilhosa, que você digita, às vezes, só uma palavra e já aparece ali alguém que já testou isso que você está com muita vontade de fazer, e você já vai descobrir se deu certo, se não deu. Aí, se essa pessoa nunca fez, você vai falar, nossa, pensei algo inédito, não achei em lugar nenhum. E aí, pode ser que surja um friozinho na barriga, mas aí vai lá, igual, começa a testar, testa com você, e vai se tornando a pessoa que se coloca dentro do ambiente de teste, que nem piloto de Fórmula 1.
né? Nossa, eu vou me colocar aqui no ambiente de teste. Então, se eu errar, tá tudo certo, porque eu estou testando, né? E aí faz esse caminho. Eu acho que vai ser bem legal e vai trazer bastante resultado. Massa, Bel. No meu caso, eu daria uma dica interessante para professores e profissionais em geral, né? Deixem de ser um criativo sonhador e passem a ser um criativo mais fazedor, né? Porque, assim, tem muito criativo que fica como o Bel falou, que ela era muito assim, né? Ficava muito no mundo das ideias, da ideação, né? As ideias brotam, uma coisa maravilhosa. Beleza, mas comecem a praticar. Isso não só em algum projeto extra que você tem fora da sala de aula, como dentro da própria sala de aula. Experimente, faça, pratique, erre, tá? E não tenha medo de errar, porque agora não continue errando, cometendo o mesmo erro, isso também aí complica, mas você tentar aplicar determinadas técnicas, metodologias, isso ajuda você a compreender melhor, se tornar mais dinâmico, se tornar mais flexível, né? Começar a observar o comportamento dos alunos perante aquele conteúdo, conversar com eles, uma conversinha rápida, né? Porque a gente sabe que o tempo é curto na sala de aula, parece longo, mas não é, né? E para que eles possam tentar dizer para a gente como seria a melhor forma de abordar aquele assunto. E isso eu acho importante, mas o detalhe mais interessante que eu vejo é justamente esse. É a gente sair desse mundo das ideias e partir para o mundo da prática, né? A gente só aprende errando, como inclusive foi das discussões do nosso outro episódio, né? Erre, não tenha medo de errar. Por mais que exista cobrança da coordenação, é aquela questão, tentem errar, mas é o erro controlado que a gente fala, né? Mas utilize essa possibilidade do erro controlado para que vocês possam aprender, melhorar, testar essa criatividade na prática. E não só fique pensando em como fazer, faça. Né? Saia da área da ideação para a área da prática. É essa a dica que eu dou. Né? Eu até me encaixo muito com a Bel nesse sentido, que eu sou muito sonhador também. Eu sou criativo muito da ideação. Né? Não sou tão da prática assim, mas eu acho importante a gente partir para a prática e utilizar muito essa possibilidade do erro controlado. E uma coisa que você falou, a Bel também disse, sobre o erro. Quando der errado, gente, você tentou uma ideia, por exemplo, trouxe um jogo para a sala, dividiu o pessoal em grupos e eles começaram a fazer. 4 grupos entenderam a atividade, um grupo não entendeu, e aí você fica, meu Deus, e agora? Tá dando errado, o que eu faço? E aí, se prepare para uma situação assim, que nem tudo seja como planejado. E aí, o que você pode fazer? Você pode pedir a ajuda dos alunos. E aí, galera, como é que a gente resolve isso? Já é uma forma de resolver um problema. Ou você pode ter sempre um plano B. Se você acha que isso exige muito improviso, tendo um plano B assim na mente daria certo. Por exemplo, se o pessoal não entendeu, eu falo para fazer da forma tradicional mesmo, só para esse grupo. Mas não deixa de executar a atividade porque acha que vai ser muito complicado de executar. Uma coisa que eu fico pensando também em relação a como a gente se tornar mais criativa, eu acho que da mesma forma que existem tipos criativos, né? Diferentes tipos criativos, eu acho que também tem diferentes formas da gente se tornar mais criativo. E a gente também tem que tentar ver qual é aquela que funciona para nós, né? Mas uma coisa que eu acho super importante é a gente se dar conta que quando a gente fala em ser ou não ser criativo, a gente usa quase como eu brinco, é quase como um botão liga-desliga, assim, eu não sou criativo, agora eu vou ser criativo. Parece que a gente sai assim do 0 para o 100, né? E a gente tem que se dar conta que isso também é, né, uma escala, vamos dizer assim. Então, se hoje eu acho que eu sou 20, eu não preciso amanhã na minha aula ser 100. Eu posso sair do 20 e ir para o 30, eu posso do 30 ir para o 45, eu posso ir para o 60, eu posso também fazer o que o Rodrigo chamou, né, do erro controlado, ou dessas pequenas tentativas, pequenas modificações. Antes eu tinha uma aula super estruturada, então agora eu não preciso deixá-la totalmente aberta, eu posso dar 2 alternativas. Mas 2 alternativas ainda é limitado, mas é melhor do que só uma, então eu já estou, né, avançando um pouquinho nessa questão de abrir possibilidades, né? Bom, depois numa outra vez eu dou 3 alternativas, até que em um determinado momento eu deixo a minha turma escolher. Então a gente também pode fazer isso de forma mais gradativa. E eu acho que a gente também pode ver
tanto coisas que a gente já faz bem e pode fazer mais ainda, de forma mais intencional. Então, puxa, eu sou um professor que trabalho muito bem a questão da interdisciplina. Então, se isso já é uma força minha, eu posso fazer mais disso. Como é que eu posso, né, aproveitar mais disso aí? Ou também, como é que eu posso, em alguns momentos, poder ver, puxa, para mim é super difícil, por exemplo, lidar com erro, né? Eu tenho uma estrutura muito organizada, então deixa eu tentar ver como é que eu posso fazer um pequeno experimento em relação a isso, um pequeno desafio em relação a isso? Começar pequeno, mas, né, também se desafiar. Então, eu acho que as minhas dicas seriam, primeira coisa, né, poder ir devagar. Eu acho que essa é uma coisa. Melhorar tanto nas coisas que a gente já faz super bem e fazer isso de forma ainda mais intencional, mas a gente também se desafiar em alguma coisa nova, porque tá aberto para o novo, não tem como a gente querer ser criativo se a gente sempre for fazer as coisas do jeito como a gente fazia, né? Então, assim, por menor que seja esse desafio, alguma coisa nova a gente tem que estar sempre tentando. Então, que cada um possa descobrir o que nesse momento está numa zona que sai um pouco dessa zona de conforto, mas também não entra na zona do pânico, né? Então a gente tem que realmente poder encontrar esse espaço que vai ser um espaço de aprendizagem, de descoberta, e aí esse é um espaço que é muito particular para cada um, né? E querendo ou não, Lu, apesar da gente ter a escolha individual de ser intencionalmente mais criativo, a criatividade em si, ela traz o conceito de colaboração muito forte. Então, se você não se sente preparado como indivíduo para começar alguma coisa criativa, pode pedir uma ajuda, assim. Eu acho que a colaboração é uma coisa é muito grande quando você está no meio criativo. E aí o Rodrigo mesmo disse, mas às vezes a escola não ajuda, ou o professor, os outros professores não colaboram. Você tem os alunos. Então, assim, usa essa força que é a sua sala de aula. Às vezes aquilo pode começar dentro de uma atividade da sua disciplina somente. Depois se expandir um pouco mais para a escola. Então, eu acho que às vezes a gente acha que eu só vou conseguir quando eu for a pessoa mais criativa do mundo. E aí, é isso que vocês falaram, a gente vai nos limitando com medo do erro. Então, se você não está se sentindo preparado, eu sugiro juntar a outra pessoa que tem um perfil complementar, não um perfil igual ao seu, mas um perfil de criativo complementar ao seu, e vocês juntos, com a mesma paixão, assim, a mesma ideia, levarem alguma coisa criativa para frente. Bom demais nosso papo hoje. Alguém tem mais alguma coisa para comentar? Tudo certo? Por enquanto, esgotamos nossas ideias, mas para o próximo papo de escola, vamos chegar aqui cheios de novas coisas para dizer, ok? Enquanto isso, espero ver os comentários de vocês aí embaixo. Quem já identificou seu perfil criativo, quais são as forças criativas que você tem, ou se você ainda não conseguiu reconhecer, que tal pensar nisso durante essa semana? Depois manda lá para gente. Tá bom? Valeu, gente! E é isso aí. Vejo vocês no próximo Papo de Escola. Tchau!